página 374, vamos de questão 20. Fala o seguinte: URGS, o diagrama abaixo representa em unidades arbitrárias a pressão P em um recipiente contendo um gás ideal como função do volume V do gás durante um processo de expansão. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo, na ordem em que elas aparecem. Deixa eu reproduzir rapidamente o gráfico da questão 20. Unidades arbitrárias de volume e pressão. Saímos do ponto 1,1. Esse gás sofreu expansão com aumento de pressão, tem que estar vindo energia de algum lugar, né? Depois se manteve com pressão constante de 3 unidades arbitrárias. Isso quando o seu volume já era 2, aqui era 2, inicialmente. E se mantém com pressão 3 do volume 2 até o volume 3. Posteriormente, seu volume aumenta em mais uma unidade, atingindo 4, enquanto a sua pressão volta ao seu patamar original de 1 unidade. Show! Aí ele pede para que a gente complete as frases que vão aparecer aí. Boa questão para pensar. Na etapa em que o gás aumenta de 1 para 2, a energia interna do gás, ele aumentou de 1 para 2. É essa primeira etapa aqui que ele está querendo que eu raciocine. Ele quer que eu diga o que aconteceu com a energia interna do gás, se aumentou ou diminuiu. Esse gás está sofrendo uma transformação, e se ele sofre uma transformação, eu corro para o piviti para o fotógrafo. Não interessa, né, se é 1 e 2, 2 e 3, x e y, não faz, é frescura minha chamada de piviti para o fotógrafo. Deixa eu ver. Na situação 1, a pressão era 1, o volume era 1 e a temperatura é T1. Na nova situação, a pressão é 3, o volume é 2 e eu quero saber a nova temperatura. Se eu faço a multiplicação cruzada, eu percebo que a nova temperatura, que eu estou chamando de T0, é 6 vezes a temperatura 1. Eu falei que tinha que estar vindo energia de algum lugar. Esse gás estava sendo aquecido para justificar aquela situação. E nós acabamos de revisar que a energia interna de um gás depende do número de mols e da temperatura. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. Então, como a temperatura nova, que eu chamei de TO, essa aqui era T1, como a temperatura nova é 6 vezes a temperatura inicial, esse número aumentou em 6 vezes, a energia interna sextuplicou. A energia interna do gás aumenta. Depois, na etapa em que o volume do gás aumenta de 2 para 3, tá aqui, né? Essa nova etapa aqui, ó, vou chamar de T2 agora ali, ou TX, ou T o que tu quiser. A energia interna do gás é mais uma vez a energia interna que ele está sacando. Eu acabei de mostrar para vocês que para analisar a energia interna eu tenho que olhar a temperatura. Vou fazer a mesma conta de antes, só que eu vou fazer Dó igual a P2, V2, T2. Estou chamando essa situação de 2, cuidado, hein? Isso é perigoso porque ali tem o número 3, tá vendo? Aliás, já estou arrependido, vou chamar de TB. Ó, era B, tá vendo? Eu achava que era 2, mas era tudo B. Quem é o P0? Quem é o P0? Deixa eu ver, 3. Quem é o V0? O V0 é 2. O T0 é dessa situação ali. E depois, deixa eu ver, nova pressão. É a mesma, 3, isobárica. O volume, 3 também. E essa é a nova temperatura TB. 3 corta com 3. Vou isolar a nova temperatura. 2TB é igual a 3TO. TB é igual a 1,5TO. E a temperatura aumentou mais uma vez. A temperatura TB aumentou em 50% comparada com a temperatura TO. É a TO somada de 50%. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou, na mesma proporção, já que não houve mudança no número de mols. Claro, né? Como é que o volume do gás vai aumentar com a pressão constante do além? Tem que estar recebendo calor, tem alguma coisa aquecendo esse gás.
Aumenta. A UFSC adora esse tipo de questão que obrigou o aluno a pensar no que está acontecendo. Na etapa em que o volume aumenta de 3 para 4, a energia interna do gás, vamos fazer a conta, pô. Chamei de B, vou chamar de C aquela situação ali, ó. PB, VB, TB é igual a PC, VC, TC. P do ponto B, 3. Volume do ponto B, 3. Temperatura do ponto B, não sei, eu quero só a comparação entre elas. Pressão do ponto C, 1. Volume do ponto C, 4. Vou descobrir a relação entre a temperatura C e a temperatura B. Fazendo a multiplicação cruzada, 9TC é igual a 4TB. Então a nova temperatura TC é 4 nonos da temperatura anterior TB. Logo a temperatura sofreu redução. E se a temperatura sofreu redução, a energia interna também sofreu redução. Afinal as moléculas dão uma camadinha, certo? A energia interna do gás diminui. Que beleza, aumenta, diminui, letra E. Ótima questão bem trabalhosa para a gente pensar termodinamicamente, né? Depois que a gente se acostumar, a gente até poderia fazer bem rápido, só raciocinando, sem provas matemáticas, né? Daria, mas para a gente poder aprender melhor, é legal mostrar a prova matemática, para o aluno ficar mais confiante ali. Resumo aí já? Coisa linda, muitíssimo obrigado. Vou emendar para a questão 29, então. Lá na página 375. A questão falava o seguinte: um cilindro de área da seção transversal reta A é provido de um êmbolo móvel podendo-se variar assim o volume do gás ideal contido no cilindro. Ele fez o cilindro horizontal, de repente para a gente não ficar pensando na energia potencial gravitacional, como alguns autores preferem, e ele fez marquinhas ali, 0,1, 0,2, o cilindro já está na 0,3. 0,3. Beleza. Aqui tem um gás ideal. Quando o êmbolo está na marca 0,3, 0,30, como mostra a figura, a temperatura do gás é 300 Kelvin. Então, nessa situação, a temperatura do gás 300 Kelvin. E a pressão é P. Nessa situação, a pressão é P. Levando o êmbolo até a marca 0,20 e aumentando a temperatura para 400, a nova pressão do gás vale. Então tu vê, né? Ele pegou aquele êmbolo, jogou o êmbolo até a marca 0,2, então ele espremeu o gás. Só isso já tenderia a aumentar a temperatura do gás. E ele falou, a nova temperatura é 400 Kelvin. Aí ele pergunta, a nova pressão vale? P' ou P0 vale. Claro que ele não quer um número, ele quer uma relação com a pressão anterior, certo? Muitíssimo obrigado. Vamos que vamos, galera. Uma massa gasosa sofre transformação? Pivitivo ou voltou, né? Não tem outro. P vezes V sobre T é P' vezes V' sobre T' ou zero, como eu chamei, tanto faz. Primeira pressão, P. Primeiro volume, 0,3 e a temperatura, 300. Nova pressão, quero descobrir. Novo volume, 0,2. Nova temperatura, 400. Vou cortar esses zerinhos aqui. Vou multiplicar por 10 ambos os lados, que significariam cortar as vírgulas ali, né? Vou simplificar aqui por 2 dá 1, ali por 2 dá 2. A conta que restou fazer? Está dividindo, passa multiplicando, afinal 3 dividido por 3 dá 1, né? 2 vezes P é igual a P0. A nova pressão é o dobro da pressão original. Qual era a letrinha? D.
Importante, tá? No vestibular, sempre que as questões envolvem o Pivot-Tipo-Votó, me dá a sensação de que o autor da questão faz de um jeito que se o aluno for multiplicar, né, vai ficar muito mais chato de fazer do que se o aluno simplificar como eu fiz. Nesse caso não, né, cara? Nesse caso tu faz a multiplicação cruzada, que é o que a maioria acaba fazendo, 400 vezes 0,3 vai dar 120. 120p é igual 300 vezes 0,2 vai dar 60. P0, 60. Tá multiplicando, passa dividindo, então tu vê, tu não ganhou muito tempo fazendo a simplificação. P0 igual a 2P. Mas tem questões, e a UFSC é rainha nisso, que se o cara faz a multiplicação, o cara se arromba, porque dá número satânico. E se o cara bate o olho e vê que é o triplo e vai cortando, fica instantâneo de fazer. Então a dica para o Pivot-Tipo-Votó é nunca sair multiplicando que nem um desesperado. Sempre fazer com calma. Próxima.